Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar você a jogar Amazon, o jogo da Bucaneiros de 2 a 5 jogadores e padrão de carta USA. O Amazon, primeiramente vamos falar sobre o setup do jogo. A gente tem carta de objetivo, essas cartas a gente vai embaralhar e abrir duas na mesa. Dessas duas cartas, elas nortearão o que os jogadores poderão fazer para ganhar mais pontos. Então aqui, por exemplo, tem o maior número de animais da classe mamíferos. Então os jogadores consequentemente brigarão para pegar mais animais da classe de mamíferos. Nós temos aqui 7 cartas de animal, tá? Que elas são abertas em linha, com uma carta valendo mais 1 e outra carta valendo menos 1. Então, conforme for decorrendo o jogo, vamos supor que a pessoa pegou o macaco prego. Essas cartas se deslocam para cá e entra a próxima carta da pilha de reposição. Ainda falando sobre a reposição, nós temos, para uma partida de 2 jogadores, a necessidade de tirar 25 cartas, da reposição. A gente vai tirar 25 daqui e deixar aberto 2 montes de compra, que as cartas sobraram. Então vai ter um monte aqui e um monte aqui, que será o baralho que vai repor as cartas que forem saindo. Então, como esse basicamente é o setup do jogo Amazon. Lembrando que cada jogador começará com 3 cartas. Beleza, então esse foi o setup do jogo Amazon, bem simples. Antes de passarmos para a próxima etapa, vamos explicar um pouco mais sobre as cartas. As cartas, elas são compostas de frente e verso, tá? No qual o verso está o habitat, e na frente da carta está a característica do animal. Então nós temos aqui o tucano-toco. O tucano-toco, como a gente pode ver aqui, ele é um animal do tipo ave. Ele tem custo para ser pegado 1. Ele faz parte do ambiente aqui atrás, que é o ambiente do Guaraná, né? O habitat do Guaraná. E ele pontua com insetos, pontua com Vitória Régias e pontua com o ambiente do Guaraná. Isso é o que norteará a nossa jogada. Lembrando que há 5 tucano-toco no baralho. Lembrando que tiramos alguns, pode ser, não necessariamente tenha 5 durante o jogo. Pegando um exemplo mais complexo, nós temos aqui o Tatu Canastra, por exemplo. O Tatu Canastra, ele é da espécie mamífero, ambiente Guaraná. Ele tem um Tatu Canastra ao longo do jogo. Ele pontua com insetos e ele tem um diferencial aqui que você pode fazer conjunto de insetos, como veremos mais pra frente. É tipo um combo. Então, essa é a lógica do Tatu Canastra. Agora entraremos em como jogar, como decorre as rodadas em Amazon. Pessoal, agora vamos entrar na etapa do jogo em si. Então, nós vamos ter 3 cartas na mão, certo? Dessas cartas aqui, o jogo ele decorre em 3 etapas. Nós podemos descartar uma carta, nós podemos fotografar, né, que é capturar um animal, que é capturar na foto, e nós podemos postar. Então vamos falar da etapa de descartar, que é a primeira etapa. A primeira etapa, por que eu descartaria uma carta? Pra gente fotografar um animal, capturar um animal, nós temos que considerar os custos desse animal. Então, por exemplo, o Tatu Canastra é 2, a arara azul é 4, por circunstância dessa carta aqui estar aqui, o boto cor-de-rosa ele vai ser 1, e o que determina quantos cliques nós temos? O número de cartas. Então, se eu tenho 3 cartas na mão, o número de cliques disponíveis é o número de cartas na mão menos 5. Então, eu teria 2 cliques disponíveis. Eu poderia pegar o boto cor-de-rosa, eu poderia pegar o sapo de chifre, eu poderia pegar o Tatu Canastra, eu poderia pegar, inclusive, o boto cor-de-rosa mais uma arara vermelha, que daí somaria 2. Então, quando eu entro para a fase de fotografar, eu tenho os cliques definidos. A fase de fotografar, isso tem os cliques definidos. Então, primeiramente, passamos pela fase de descarte. Vamos supor que eu queira pegar o tamanduá bandeira. Eu tenho 3 cartas na mão, não consigo, porque seria 3 menos 5. Teria 2 cliques disponíveis. Então, na fase de descarte, eu descarto uma carta, fico com 2 cartas na mão, entro para a fase de fotografia, e nessa fase de fotografia, eu vou ter 3 cliques para pegar o tamanduá bandeira. Então, para que serve o descarte? Para você se livrar de cartas que você não quer e para você aumentar seu número de cliques. A fase de fotografar ela é bem simples. Quando você entra na fase de fotografar, você tem um número fixo de cliques disponíveis. Então, se eu entrei com uma carta para a fase de fotografar, que é a segunda fase, eu vou poder gastar livremente 4 cliques. Então, posso escolher pegar 2 animais com 2 cliques, posso escolher pegar um com 3 e um com 1. E isso fica ao critério do jogador, o que ele vai determinar melhor para a estratégia dele. Agora eu vou ensinar a parte da sequência. Então, vamos supor que eu tenho essas 3 cartas na mão, tá? Primeiramente, na parte de postar, o que eu posso fazer? Eu posso postar 2 cartas. A primeira postagem ela é livre, então eu só vou abrir aqui para... Essa parte já foi esperada, né? Vocês já entenderam. Então, eu vou postar uma carta. Então vai estar na minha frente do meu jogo, eu vou postar o por aqui. Então eu vou postar ele, baixar ele da minha mão para a mesa de jogo. A segunda carta, obrigatoriamente, eu não posso começar uma nova sequência. Eu preciso adicionar ela ao lado da carta que eu já tenho aqui. Então, ao longo da rodada será isso. A primeira carta você pode postar de maneira livre, tá? Você posta ela aqui, você pode postar o habitat. E as outras cartas você deve colocá-las ao lado, para pontuar. Lembrando que não precisa ser um requisito da carta, essa carta entra ao lado. Por exemplo, então vamos determinar uma sequência da seguinte maneira.
Então vamos simular uma rodada. Aqui eu tenho 3 cartas, a primeira eu posso postar da maneira que eu quiser, então vamos supor que eu vou começar uma sequência com Poraquê, e a segunda carta, para pontuar aqui ao lado, eu posso colocar um Pirarucu do lado. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma sequência de, começando com Poraquê e com Pirarucu do lado. O Pirarucu, ele me dará 2 pontos, porque essa carta está indicando que 2 pontos são o próximo animal da sequência. Outra possibilidade que nós devemos se atentar ao longo do jogo é de começar a sequência com um habitat. Tá? Então, poderia começar com habitat para seguir alguma regra de pontuação extra e poderia colocar o peixinho aqui do lado, que o peixinho ele dá 1 ponto para o habitat. Então, dessa forma, eu marcaria 1 ponto, né, que é essa carta manda o que você vai colocar aqui do lado, eu marcaria 1 ponto que tem um peixe aqui do lado. Se eu tivesse 2 pirarucu aqui do lado, vamos supor, eu tivesse mais um pirarucu para colocar aqui assim, ó. Vamos supor assim. Deixa eu pegar uma carta aqui de peixe. Vamos supor que tá assim, ó. Tem 2 pirarucu aqui, ó. Então, essa carta aqui, ó, essa parte aqui daqui, por ter 2 peixinhos, ela vai pontuar 2, tá? Então, o que determina quanto você vai pontuar é a carta anterior. Então, a pontuação ela conta da esquerda para a direita. Lembrando que é muito bom você fazer conjuntinhos assim, porque o conjunto ele pode te dar ponto decorrente da própria carta. Por exemplo, Ariranha, se você tiver um conjunto com 2 peixes, você não ganha 1 por peixe, você ganha 3, porque tem 2 peixes aqui e você vai fazer um combo. E tem os combos da pontuação também. Se você fizer combos conjuntos com 2 cartas iguais, você ganha 1 coração extra. Se você fizer com 3, você ganha 2. E assim vai também. Então você pode se orientar por essa carta aqui também. Tá bom? Então, simulando que você tinha essa sequência aqui, tá? Aí na outra rodada, vamos supor que você tenha essa mão na outra rodada, você pode simplesmente colocar 2 cartas aqui do lado, você pode abrir uma nova sequência, vou abrir uma sequência do peixe-boi, e eu sei que o peixe-boi me dá 5 pontos se eu coloco uma vitória régia depois dele. Então eu vou virar aqui, vitória régia, e colocar... Já fiz minhas 2 jogadas. Primeiro, abrir uma sequência, ou jogar livremente, e de forma secundária, colocar uma carta do lado, tá? Então, basicamente isso. Um jogo bem intuitivo, bem simples. E quando que acaba o jogo e quem ganha? Acaba quando as cartas de reposição, a galera vai comprando, vai repondo as cartas na trilha, e vai chegar uma hora que vai acabar as cartas para serem repostas. Aí é o critério de parada do jogo. Cada jogador termina a sua rodada e vê quem tem mais pontos, contando as cartas, os pontos de conjunto e os pontos extras do critério extra de vitória. Então, basicamente, esse é o Amazon. Lembrando que tem uma modalidade do Amazon modo avançado, que você pode jogar a carta tanto na esquerda quanto na direita. Essa modalidade você só pode jogar na direita, que é o modo normal de jogo. Beleza, galera? Ficamos aqui com o jogo, então, Amazon.